Glória a Deus, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio nesta manhã estar aqui. Senhor, pela fé, tomamos este lugar como o melhor lugar do mundo onde pudéssemos estar. Senhor, certamente, como já nos ouviste, há expectativas nos nossos corações, há pedidos de oração que significam pessoas, que significam problemas, que significam necessidades, Senhor, que nós entregamos a Ti e confiamos, Senhor, que certamente as tomarás em consideração e abençoarás, porque está escrito que Tu és galardoador daqueles que Te buscam e convém que aqueles que se aproximam de Ti creiam nisso. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra possa ser desvelada perante os nossos olhos e possamos ser abençoados e possamos encontrar as respostas de que estamos necessitados, as bênçãos de que estamos precisados, que o Teu Espírito Santo faça em nossos corações a boa obra e nos ajude, Senhor, e que a palavra que vamos ler e ouvir não seja apenas uma articulação de sílabas, Senhor, textos compilados com mais ou menos sentido, mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa desvelar ao nosso entendimento tudo aquilo que Tu nos queres falar nesta manhã. Te agradecemos por cada um que está aqui e confiamos, Senhor, que o louvor que Te foi dirigido foi aceito e foi agradável aos Teus ouvidos. Abençoa também aqueles que através da internet nos acompanharão. Possa igualmente a Tua palavra ajudar essas pessoas, ajudar esses corações, renovar a fé de cada um e também a nossa que estamos aqui. Senhor, entregamos o serviço em Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo tome a liderança e nos abençoe, porque por isso estamos aqui. Te pedimos e agradecemos todas as coisas em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Eu queria saudar o Rafael, que já não via há muito tempo, como o Rafael cresceu. Deus abençoe o Rafael, Deus abençoe o Marco, e que a vossa presença aqui seja também agradável para Deus, para nós é. Amém? Vamos tomar as nossas Bíblias e eu queria que abrissem comigo no livro de Efésios e vamos ler no capítulo 4. Ok? Vamos ler no capítulo 4 e começar no versículo 17. Obrigado, eu creio que é uma Bíblia, talvez uma Bíblia para o irmão, ok. Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 17 ao 24, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos contentes por estar aqui. Temos também projetado, se as letras forem maiores ou se ler melhor, vamos ler. E digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu tomaria um tema nesta manhã, exatamente à volta da roupagem do novo homem. Podem sentar. A roupagem do novo homem. Essa é mais ou menos o sentido
Esse é mais ou menos o sentido que a Escritura, nesta manhã, nos convida a meditar, não é? Essencialmente, há uma primeira abordagem da razão porque o profeta Paulo fala isto, mas no essencial ele está a chamar a atenção do seguinte: tendes ouvido acerca da verdade que há em Jesus, a Bíblia diz que Ele é a palavra, portanto, acerca da palavra, a palavra nos fala de Jesus e sabemos que nele habitava corporalmente toda a divindade, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ok? Deus estava em Cristo. Agora, Paulo está a dizer, ok, sabendo isso, então é preciso fazer algo com isso. E esse algo que nós convidamos a fazer é que então deixeis o velho homem, essa velha roupagem, cheia de concupiscências. Lembrem-se, a concupiscência é tudo aquilo que a carne, em termos de pecado, lembrem-se, a Bíblia diz que as nossas obras, as obras da nossa carne são inimizade contra Deus. Porquê? Exatamente por isso. Porque essa roupagem velha está revestida de concupiscência, de malícia, de lascívia, de engano, de toda a forma de tentação. Ou seja, o que é agradável à carne é desagradável a Deus. E por isso nós vivemos numa luta, não é? Numa luta. E por isso Jesus disse que, quando Nicodemos o visitou, Jesus disse que para entender o reino dos céus era necessário nascer de novo, ser uma nova criatura. E isso é o que Paulo está a dizer, ok? Despojemo-nos então do velho homem, daquele homem pecaminoso que nasceu de sexo, nasceu contra a vontade de Deus. O rei Davi disse que fomos formados em iniquidade e nascemos a falar mentira. Não é preciso ensinar uma criança a mentir, não é? Ela acabou de nascer, começa a dar os primeiros passos e a falar as primeiras palavras, faz a primeira asneira, quando lhe vai dizer, olha, deixaste, eu não. Ela vai dizer, eu não fui eu. Não é? Nós estamos a acabar de ver, ela também. Mas a natureza, não é, que nasceu com ela, aquela primeira natureza, carnal, concupiscente, se manifesta logo ali. Não precisa de ensinar uma menina acerca da vaidade e de como ela se deve arranjar, porque ela, logo de pequenina, se lhe der o material, ela vai fazer tudo direitinho. Pode não acertar bem no olho ou bem no lábio, mas ela vai para lá fazer uma pintura, ela vai para lá fazer qualquer coisa. Porquê? Porque há uma necessidade, há uma natureza que, e essa é a questão, também deseja ser alimentada. Mas a Bíblia nos está a falar nesta manhã, Paulo nos está a falar da necessidade de nos renovarmos no nosso espírito. Renovarmos no nosso espírito. E que essa renovação trará um revestimento de um novo homem, de uma nova pessoa, de uma nova criatura. Lembrem-se, a Bíblia diz em Gênesis 1 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não é? Conhecemos isso. E não havia nada senão profunda escuridão, sem luz, sem nada, e qualquer estrela errante girava em órbita, lá em algum lugar, algo perdido, sem encontrar o caminho. Não é? Essa era a condição do mundo, essa era a condição em que Deus olhava o mundo. E agora reparem, a questão aqui é que cada um de nós se transforma nisso mesmo, é nisso que nos tornamos, estrelas errantes, longe de Deus, sem esperança, batendo para cá e para lá, sem saber para onde ir. Deixem-me abrir aqui um parênteses. Hoje de manhã, logo ao abrir dos olhos, como normalmente, eu acordo em meditação, não é? Falar com Deus. E Deus trouxe-me à Escritura, não é?
Eu penso que tem a ver exatamente com o tema de que estamos a falar. Mas eu queria levar-vos lá também, eu queria vos pedir que abrissem comigo em Mateus 13, na parábola do semeador. Deus me trouxe esta escritura logo ao abrir dos olhos. Evangelho de São Mateus 13, capítulo 13. E agora veja comigo, eu quero ler só o versículo 4. E quando o semeador semeava, estamos a acompanhar? Quando o semeador semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Pense comigo. Podiam ser só uns pequenos grãos, mas o que eu vos quero trazer da parte de Deus é o seguinte. Às vezes é uma bênção tão insignificante, é uma coisa tão pequena, como um grão, uma semente. Mas repare, Satanás não deixa, se puder, ele não vai deixar você usufruir nem sequer dessa pequena semente. A ave vem e come. E nós não podemos permitir isso. Não é para isso que Deus nos abençoa. Não é para isso que Deus envia a bênção. Às vezes é uma coisa que, aos nossos olhos, nós precisamos de tanta coisa, não é? Quem é que não tem grandes necessidades? Todas as pessoas têm grandes necessidades. Mas as grandes necessidades começam pela satisfação das pequenas necessidades. Daquilo que é mais necessário, mais primário, mais imediato, não é? Mas repare, mesmo quando Deus quer colocar na sua mão esse pequeno grão, mais imediato, uma coisa às vezes que nós, é tão simples que nem damos conta, mas a ave vem e come. Eu creio que foi na mensagem A Restauração da Árvore Noiva que o profeta disse que ao longo das eras, o que a locusta, o pulgão, a oruga, o gafanhoto comeu, não foi a casca da árvore. Enquanto comeu a casca, não teve problema, toda a primavera a casca se renova. As folhas também, as flores também. Mas não, eles foram enviados a comer a seiva da árvore. E então foi aí que a árvore morreu, na Era das Trevas. Quase morreu, não é? E Deus depois a restaurou. E repare, o que nós entendemos por aí é que o ataque a essa seiva, sabe o que é que fez à igreja? Porque a árvore noiva é a igreja de Jesus Cristo. Tirou dela o amor divino. E quando tirou o amor divino, tirou o amor fraternal. E o amor fraternal é o amor entre os irmãos. E uma igreja que não tem amor, não tem Deus, porque Deus é amor. Amém. Certo? Portanto, está a ver onde foi o ataque. As igrejas tornaram-se frias, as pessoas tornaram-se insensíveis. Há muito pouca gente preocupada com o que está a acontecer com a pessoa que está ao lado, o vizinho que está ao lado, e esse sentimento transferiu-se para a igreja. E apesar das pessoas estarem sentadas umas ao lado das outras, elas estão muito pouco preocupadas com aquilo que está a acontecer ao lado, com o irmão, com a irmã que está ao lado. Repare, é preciso o pregador muitas vezes insistir, orem agora, ore pelo irmão que está ao seu lado, porque senão nós nos deixamos revestidos, às vezes de um novo homem, mas não na plenitude, nos esquecemos dos outros e passamos o nosso tempo
olhando para nós mesmos, para o nosso interior e clamando a Deus que nos faça isto, aquilo e aquilo mais, quando às vezes ao nosso lado há uma necessidade bem mais premente, bem maior do que a nossa. Não é? E eu fiquei a meditar naquilo logo de manhã, porque, reparem, realmente, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas para que nós possamos em tudo dar graças, nós precisamos de reconhecer a existência do que temos. Não é? Reconhecer que o salário que recebemos é uma bênção, que o emprego que temos é uma bênção, que a igreja que temos é uma bênção, que o irmão que está ao nosso lado ou a irmã é uma bênção, que a minha esposa é uma bênção, que os meus filhos são uma bênção. Agora pense, sejamos sinceros, ouvimos isso com frequência? É raro. E então, se sair para fora, não é? Ainda mais raro. Infelizmente, eu digo infelizmente, ouvimos as pessoas comentar acerca do seu ambiente familiar e temos dificuldade em identificar amor. Os pais se queixam dos filhos, os filhos se queixam dos pais, as noras das sogras, as sogras das noras, e assim sucessivamente. E mesmo vivendo e convivendo debaixo do mesmo teto, muitas vezes nós ouvimos histórias tremendas, terríveis, não é? Situações terríveis que nos levam muitas vezes a perguntar como é que estas pessoas conseguem coabitar. Porque exatamente aquilo que é essencial para unir uma família, uma igreja, um grupo de pessoas, é exatamente onde o anticristo ataca, não é? A seiva. E a seiva de uma instituição familiar é exatamente o amor entre as pessoas. A seiva de uma igreja é o amor entre os irmãos. Não é? Porque onde não há amor, não há Deus. Não é? Nós podemos ter todas as definições de Deus e cada organização religiosa poderá ter a sua. Mas a realidade é essa. Sem amor, Deus não está presente. Porque Deus nos amou. A Bíblia diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, ou seja, Deus fez um corpo, nós temos a revelação disso, do que isso significa. Deus fez um corpo para Ele mesmo, e Deus se colocou nesse corpo, se mostrou nesse corpo, e entregou esse corpo para sacrifício, para redimir o crente. E esse crente que Deus foi redimir é o filho e filha de Deus. Não é? Deus não veio redimir um corpo que vai para o inferno. Deus veio redimir aqueles que estavam condenados ao inferno e foram resgatados para estar no céu com Deus. Amém. Essa é a redenção. Esse é o significado do Calvário. Esse é o significado da Páscoa. Esse é o significado da ressurreição. Agora reparem, o semeador saiu a semear e quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho e as aves vieram e comeram-na. Ou seja, ou nós valorizamos aquilo que Deus nos tem dado e reconhecemos isso e lutamos por isso. Repare, Satanás não tem o direito de vir desvalorizar aquilo que Deus tem dado. Agora, ele vai ter esse direito se cada um de nós lhe o der. E lhe o daremos se não lutarmos por aquilo que é nosso. Se não lutarmos por aquilo que é nosso. Agora, Deus nos dá as bênçãos para que sejamos nós a usufruir com elas. E ninguém pode ter autoridade, pense, porque é uma questão de autoridade espiritual aqui agora. É uma questão de autoridade espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue.
Portanto, não há nenhuma carne nem sangue, seja ela a pessoa que for, seja ele o indivíduo que for, que possa ter autoridade sobre um filho de Deus para tomar o lugar desta ave. Porque aquilo que é colocado por Deus na nossa mão, ninguém tem autoridade para tomar, a não ser que nós mesmos, não é? Pela nossa postura, pelo nosso livre-arbítrio, não é? Não revestidos do novo homem, aceitemos isso. Demos lugar a isso. Mas repare, sabemos, não é? Temos a noção, pelo menos a partir de agora, que há algo que nos é dado por Deus e que nós sabemos que será atacado, mas que Deus nos tem dado a autoridade para resistir a esse ataque. Não é? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, não tem outro caminho. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Onde é que está a resistência ao diabo? Em manter a sujeição a Deus. Essa é a grande luta. Essa é a batalha. Não é? Essa é a batalha. Repare, Jesus foi crucificado não porque ele fosse um ladrão, um assassino, pelo contrário, eles pediram Barrabás, que era tudo isso. Jesus foi crucificado, morto e sepultado porque ele sempre permaneceu fiel à palavra, fiel à vontade de Deus. E portanto, eu tinha que vos trazer esse alerta nesta manhã. Porque essa foi a forma como Deus me acordou nesta manhã. Às vezes é uma coisa simples, sei lá, é um grão de uma semente. Mas repare, Jesus disse que a semente da mostarda, apesar de ser a mais pequena semente, depois ela ia dar a maior árvore e nos seus ramos ia guardar muitos pequenos pássaros e ninhos. Portanto, às vezes aos nossos olhos, e muitas vezes essa visão é provocada para exatamente nos levar a desvalorizar aquilo que Deus nos tem enviado, assim, com tanto amor, não é? Como esta pequena semente que o semeador saiu a semear, mas que nós não guardamos, que nós não defendemos, que nós não valorizamos, e Satanás vem e come mesmo esse pequeno, não é? Essa pequena bênção. Porquê? Porque ela não é reconhecida. E como não é reconhecida, não é defendida. Este país é uma preocupação a cada dia. Ainda esta semana, na semana que agora acabou, eu lia nas primeiras páginas dos jornais que cada vez mais há idosos com dificuldades financeiras porque estão a sustentar os seus filhos, casados e com filhos, que ficaram desempregados. Muitos desses idosos estão com pensões muito baixas. E isso é uma preocupação, claro que é. Mas agora veja, olhando na perspectiva da parábola do semeador, apesar de pouco, não é? Apesar de baixo, apesar de pequeno, apesar de um grão, esse grão ainda dá para dividir em outros grãos para abençoar. E é esse reconhecimento que Deus quer ver. E se Deus não vê lá fora, que pelo menos Deus possa ver cá dentro. Porquê? Porque se o diabo puder, ele vai comer até esse pequeno grão. E esse grão nunca vai produzir.
Porque ele nunca vai ser colocado no lugar certo, ele nunca vai ser tratado com cuidado, a terra nunca vai ser tratada, a água nunca vai cair lá em cima, aquela semente nunca vai poder dar fruto, porque ela não está a ser tratada como uma semente, não está a ser tratada como uma bênção. E, portanto, qualquer toupeira, qualquer rato, qualquer o que quer que seja, pode vir por debaixo da terra ou por cima da terra e comer aquela semente. E às vezes até assistimos a isso. E deixamos comer. Não, aquilo também é só aquilo, não dá para nada, não presta para nada. Repare, aquilo era o que Deus tinha, por onde Deus tinha começado para abençoar. Ou não? Repare, como crente, eu tenho a responsabilidade de crer, é uma responsabilidade, não é um pedido, é uma responsabilidade. Como crente, eu tenho a responsabilidade de crer que tudo o que me é dado provém de Deus. Se eu sou crente, se eu sou crente, se eu sou cristão, eu tenho a responsabilidade de crer que tudo o que me é enviado provém de Deus. Se assim é, eu tenho a responsabilidade de zelar por tudo aquilo que vem a... Por isso é que eu sou dizimista. Eu sou dizimista porque eu creio que todo o proveito que vem da minha mão, que vem à minha mão, vem de Deus. Será abençoado, assim está escrito, sereis nação deleitosa no Senhor. Como é que eu provo isso a Deus? Eu vou à Escritura e vejo como é que Deus diz, que eu mostro a Deus que eu estou grato. E Deus diz que eu pego no dízimo daquilo e eu entrego para Deus. E eu faço. E eu espero o resultado. E eu vejo o quê? Deus abençoar aquela pequena semente. E aquela semente dar fruto. E aquele fruto dar fruto. E aquele fruto permanecer. E desde que eu me converti, é isso que eu tenho visto Deus a fazer. Eu estou a falar do dízimo, estou a falar do salário, como poderia falar de outras coisas que tenho muitos testemunhos e tenho-vos trazido à igreja muitos testemunhos acerca do que é Deus em prosperidade. Porque não servimos um Deus de miséria, servimos um Deus de prosperidade. Eu sou uma dessas testemunhas acerca disso. Certo? Porquê? Porque eu creio, para começar, que tudo o que vem à minha mão provém de Deus. É enviado por Deus, é dado por Deus. E se é dado por Deus, o maligno não lhe toca. Certo? Porque Deus não deixa. Não sou eu que não deixo. Eu estou exposto. Não é? Agora, a minha confiança, a minha fé, não é? Me diz que Deus está em controle e esse controle é a minha defesa. Certo? Porquê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se o homem de família souber a que horas vem o ladrão, ele vai se pôr atrás da porta com uma tranca. Quando o ladrão vier, ele vai defender a casa dele. Mas não é desse tipo de ataque que nós estamos a falar. Estamos a falar do devorador, não é? Do espírito devorador, não é? Que tomou o nome de gafanhoto, locusta, pulgão, oruga, está lá em Joel, não é? E que tentou destruir a árvore noiva, e como é que o fez? Comendo-lhe a seiva. A seiva é a vida da árvore, é o sangue da árvore. Não é? A árvore ressuscita na primavera porque a seiva se escondeu no inverno nas raízes da árvore, debaixo de terra. Esteve lá escondida durante todo o inverno. Quando o inverno passa, então a seiva volta a vir até aos ramos. E o que é que acontece? Eles voltam a ficar verdes. Sem seiva, a árvore vai ser cortada. Ela nunca voltará a reverdecer. Ela nunca voltará a dar fruto. Certo? Portanto, repara, o inimigo sabe onde atacar. Lembre-se disso. Sabe o que é importante para si, sabe o que lhe é necessário, sabe quais são as suas fraquezas,
As nossas, as de cada um de nós. Sabe tudo isso. Agora, não tenha nenhuma preocupação, porque eu não tenho nenhuma preocupação que Ele conheça as minhas fraquezas. Ele está preocupado conhecendo as minhas virtudes. Certo? E estou a falar de quê? Não daquilo que eu valha como homem, ou como carpinteiro, ou como mecânico. Não é essa. A seiva não está aí. A seiva está na natureza da nossa fé. Amém. Certo? Portanto, eu não estou preocupado em que ele saiba quanto é que eu ganho e qual é o órgão que está doente ou onde é que me dói. Não estou preocupado com isso. Ele está preocupado sabendo que eu creio num Deus que é curador, que é Deus de prosperidade, que é um Deus vencedor, que é um Deus de amor, que é um Deus de paz, que é um Deus redentor, que os meus pecados estão lavados pelo sangue, que eu estou ressuscitado em Cristo Jesus e nem sequer a morte hoje nos poderá reter. Porque quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E portanto eu queria trazer esse pensamento à igreja. Não é? Nós temos que lutar por cada bênção. Não é? E começamos por fazê-lo pedindo a Deus. Mas agora, não sejamos desmazelados ao ponto de, tendo pedido a bênção e tendo-a recebido, depois abrirmos mão de defender com todas as nossas capacidades aquilo que no fundo tem sido provido por Deus para nós. Tem sido provido por Deus para nós. Porque eu creio que tudo quanto eu tenho tido provém de Deus. Então eu tenho que defender isso. Eu tenho que empregar nisso o meu melhor. O melhor da minha fé. O melhor das minhas capacidades. Ou então, o pássaro vem, as aves vêm e comem. E não fica nem semente. Não fica nada. Certo? Que o Senhor nos ajude a entender isso. Poder de transformação. Deus tomou então esse grande caos de trevas de que acabamos de falar e transformou, repare, Deus pegou nesse caos que era a terra envolta em sombras, em trevas, vazia, o Espírito de Deus caminhava sobre as águas e Deus pega em todo esse caos e Deus transforma-o em quê? Num Éden. Amém? Veja, por meio da sua palavra. É assim que nós mesmos somos também transformados. Deus pegou nesse caos que era a nossa vida, sem esperança, né? Julgando que só comprando e vendendo e enganando e transacionando é que nós conseguiríamos sempre alguma coisa, não é? Eu lembro sempre, eu não vou dizer nomes, mas nestas circunstâncias eu lembro uma história que se falava quando eu comecei a trabalhar há muitos anos atrás e havia lá uma pessoa já homem feito, bastante idoso, que era uma pessoa muito apegada ao dinheiro, não é? Era uma pessoa que não gastava, não comia para não gastar, era uma coisa assim terrível. E os colegas brincavam muito com ele e contavam então que ele morava em Avintes e trabalhava nos transportes coletivos e portanto só tinha passe, não é? Do lado de cá do Porto, no elétrico ali para ir trabalhar. Então o que é que ele fazia? Ele vinha de Avintes, não é? Para o Porto, no barco, naquela altura atravessavam o rio de barco, e ele dizia ao barqueiro, olha, eu remo, para não pagar a travessia. E parece que o barqueiro aceitava, não é? Então, todos os dias de manhã, era ele que vinha a remar, o barqueiro vinha sentado, e aquele era o pagamento dele para o barqueiro. O barco vinha cheio de trabalhadores, não é? Que vinham daquela zona, e ele é que remava. Um dia o barco virou. E eles foram todos à água, não é? E pronto, veio o socorro, outros barcos que vinham junto e tal, mas o final da história, e ele não negava, é que ele saiu de qualquer... Ele não sabia nadar. Ele saiu da água de qualquer maneira,
agarrado a um, mergulhando o outro, e mal chegou ao emprego, ligou para o pai a dizer: pai, eu cheguei à hora. Repare, não interessa se afogou alguém, se algum bebeu muita água porque ele se agarrou a ele. O que interessa, a preocupação, era sair dali rapidamente, não para salvar a vida, para não lhe cortarem no ordenado depois. Não interessa se havia alguém que precisava de ajuda. E repare, esse é o espírito do orador. Que está aí outra vez. Repare, esse é o espírito do desamor. Não interessa o que é que está a acontecer ao lado. Eu estou preocupado com o que está a acontecer comigo, com a minha necessidade, como eu incremento os meus proveitos, não é? Como eu alcanço os meus objetivos, não é? O mundo sempre foi egoísta, mas nunca como hoje. As pessoas sempre foram egoístas, mas nunca como hoje, não é? Eu creio que hoje a maior parte dos torcicolos é da pessoa passar tanto tempo a olhar para o seu próprio umbigo. Fica com um jeito no pescoço, porque não vê mais nada. Cada um se vê a si. Deus não é assim. Essa não é a natureza de Deus. Deus se deu a si mesmo para nos salvar, para nos resgatar. Certo? É por isso que, reparem, quando essa característica de dádiva existe em alguém, essa é uma manifestação de Deus, porque Deus é assim. Deus é assim. Deus é preocupado não com ele, mas consigo, comigo, conosco. Deus é preocupado com os seus filhos e filhas. Repare, é assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do Sol e começou a girar em torno do Sol e se tornou um jardim do Éden, foi porque obedeceu à palavra de Deus. Então nós podemos nos transformar nessa maravilha também. A nossa vida pode se transformar nessa maravilha também. O nosso lar, o nosso ambiente familiar pode se transformar nesse jardim do Éden. Porque Deus já provou que isso é possível. Deus já nos revelou como é que se lá chega, como é que isso é feito. E repare, o caminho que estamos a percorrer hoje e as manifestações do amor de Deus através da manifestação do ministério do Filho do Homem e da revelação do desvelar da palavra de Deus é exatamente para nos trazer de volta aonde? Ao Éden. Ao Éden de Deus. Repare, há lá fora um Éden satânico, mas há um Éden de Deus. A razão porque há um euro falso é porque em algum lugar há um euro verdadeiro para servir de comparação. Certo? A razão porque há pessoas falsas é porque em algum lugar há pessoas verdadeiras. Mas da mesma forma, existe um Éden satânico, está aí à vista, mas reparem, em algum lugar há um Éden verdadeiro. Amém? E ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformada do caos num jardim do Éden, pela palavra de Deus. Amém? Agora, é para isso que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, que tem sido o tempo todo, é a palavra de Deus. Precisamos de nos firmar nisso, independentemente das outras coisas que aconteçam. Repare, neste livro, ele é Deus, é o Jesus Cristo literal hoje, né? E o mensageiro de Deus está a dizer, lá estão todas as respostas para todos os enigmas da nossa vida. E repare, Deus não faz apenas isso. Jesus disse, enviar-vos-ei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas ele voltará para vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que os cristãos são felizes. Você diz, conheço alguns cristãos que não são felizes. Olha, eu não conheço nenhum. Se é um cristão, ele é feliz. Olha, o Rafael, quando eu disse é um cristão, ele levantou a mão.
Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Repare, não, mas veja, repare, isto poderá parecer muito interessante, mas repare, há um espírito aqui presente que toca os corações. Repare, poderá parecer divertido, mas não é. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, dos tais é o reino dos céus. Repare, ele tem estado a brincar, eu estou a ver daqui, vocês não estão a ver. Ele tem estado a brincar, ele tem ido para a beira do Jorge, tem visto a revista, tem visto isto, mas neste momento ele reagiu a algo. Ele reagiu a algo. E isso é interessante. Eu não estou aqui a apelar ao sentimento, não é? Eu conheço de criancinha, e repare, eu creio inclusive que haverá certamente lembrança desse tempo em que a dormir na cadeira, no carro de bebê, ele esteve connosco ali mais em baixo. Perfeitamente bíblico. Não é? Perfeitamente bíblico. Reparem, mas é interessante ver como estas movimentações, reparem, e tudo à volta da palavra de Deus. Não é? Tudo à volta da palavra de Deus. Reparem, a criancinha reagiu. Às vezes é preciso apelar daqui para que as criancinhas maiores reajam, porque é preciso arrancar um amém, um aleluia, crer, está a ouvir, mas ele reagiu logo, não é? Na sua simplicidade, na sua inocência, não é? Na sua inocência, reparem, provando que não é carne nem sangue, porque a carne e o sangue certamente não têm a noção do que estamos a falar. Mas é uma questão espiritual. Um cristão tem prazer na palavra de Deus. Entende? Amém? Tem prazer na palavra de Deus. Diz o profeta, fica então sempre com essa palavra. Não é? Isto nem sempre vira. Fique sempre com essa palavra. Não é? Examine sempre os seus motivos. Não é? Pense nisso. Examine sempre os seus motivos e objetivos. Eu creio que nós falámos qualquer coisa acerca disso ainda na sexta-feira passada. Lembra-se? Não é? Mas agora, repare, chegamos a domingo, não é? E isto ainda não estava nada preparado, nem feito, e eis que o mesmo Espírito volta a chamar a nossa atenção para a necessidade de nós, ao pedirmos, repare, Tiago, na epístola de Tiago, a Bíblia diz que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal apenas para o nosso deleite, para o nosso prazer. Não interessa o que é que vai acontecer a seguir. Se Deus tem dado sementes a toda a gente, tem que me dar sementes a mim. Deus dá a semente e você deixa que a ave venha e a coma. Amém. E repare, essa ave, você pode até pegar numa espingarda e matar essa ave. O Espírito que enviou aquela vai enviar outra. Está a entender? Muitas vezes nós julgamos que o problema está em determinada pessoa. Vamos orar para que aquela pessoa saia do caminho, morra. Ok, pode orar. Mas o mesmo Espírito que estava presente usando aquela pessoa, o mesmo Espírito vai pegar noutra e se calhar ainda vai colocar em pior situação do que o que estava antes. Lembre-se, o povo não diz, atrás de mim virá, quem de mim bom fará. Nós às vezes julgamos, olha, fulano já saiu da frente, olha, agora é que eu vou ser feliz. E Deus tirou este vasinho e pôs-lhe lá um sobreiro, ou um carvalho, ou uma acácia. E disse, mas afinal, quer dizer, eu via melhor só com esta, agora com esta aqui na frente, quer dizer, e é assim, esta eu ainda pude pegar nela e tirá-la para o outro lado, aquela não tenho capacidade para isso. Certo?
Por isso, é preciso colocarmos na nossa oração, no nosso pedido, o objetivo certo, o objetivo correto. E isso nós conseguimos dizendo a Deus, como Jesus disse, que não se faça a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Sabe porquê? Porque se Deus foi capaz de dar a vida dele por si, não é? Quer maior prova de amor? Quer maior prova de que Deus tem o melhor para si? Porque Deus já fez isso. Ele já provou isso no Calvário. Que Ele tem o melhor para os seus filhos e filhas. Amém? Precisamos de crer nisso. Precisamos de valorizar isso. Não é? E muitas vezes a forma como isso vem de Deus é numa pequena semente. Para começar. Uma coisa simples que nós achamos que... Repara, eles não reconheceram Cristo, porquê? Porque eles esperavam que Ele viesse da mesma maneira que Elias foi, em carros de fogo. E entrasse pela igreja deles dentro. Não, Ele tem que entrar na nossa igreja. A nossa igreja é a mais importante da cidade. É a maior do país. É onde vai o presidente da Câmara. E Ele entrou aonde? Numa manjedoura, não é? Rodeou-se de pastores, andou com pecadores, mulheres de má fama, pescadores, pessoas com pouco significado na sociedade, mas aonde a semente estava colocada. Era lá que a semente de Deus estava. Era lá que Deus estava. Era lá que estava. Repare, Nicodemos foi ter com ele e disse: Mestre, sabemos. Ele vinha do Sinédrio. Ele vinha do meio dos doutores da lei. Mas ele disse: Mestre, sabemos que tu és homem vindo de Deus. Porque ninguém faria o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Mas apesar disso, o que é que eles fizeram com a semente? Deixaram que o devorador viesse e comesse. A bênção que estava no meio deles foi tratada de uma forma tão desprezível, não é? Que só aqueles que valorizaram foram abençoados. Marta disse: Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele o que é que lhe disse? Marta, eu não te preguei já vezes sem conta que se tu creres, verás a glória de Deus. Ela disse: Senhor, eu creio. Ele abriu a porta da tumba e disse: Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Lázaro saiu. A voz da ressurreição estava ali. Muitos dizem acerca desse episódio: não, ele não era mais do que um homem vulgar, porque ele chorou. Sim, quando ele chorou, ele era tão homem como eu. Mas quando ele chegou à entrada da tumba e chamou Lázaro, e Lázaro saiu, ele não era homem, ele era Deus. Era a voz da ressurreição ali. Era o poder da ressurreição, era o poder de vida. A fonte da vida estava ali. E a morte não pôde subsistir. Não há concórdia entre a luz e as trevas. Não há, a vida e a morte não podem coexistir juntas. E portanto, quando a vida falou, a morte desapareceu. Examine sempre os seus motivos e objetivos se estão conforme a palavra de Deus. Se não estão, deixe isso de lado. Está a ver? Mas se está com a palavra de Deus e se alinha com a palavra de Deus, então fique firme nisso. Defenda essa semente. Guarde essa semente. Lute por ela. Porquê? Porque está a lutar pela vida de Deus em si, na sua mão, ao alcance da sua mão. Foi colocado lá por Deus. Quando nos dizem que não há milagres e vemos tão vindicado aquilo que Deus disse que aconteceria nos últimos dias, Malaquias 4, Apocalipse 10, Lucas 17, 30, por aí adiante, e tudo o resto tão perfeitamente vindicado, e não aceitam, então qual é o problema? Tudo tão vindicado e as pessoas não aceitam.
Repare, Jesus estava ali. Repare, qual o homem que com 5 pães e 2 peixes podia alimentar uma multidão e ainda sobrar? Repare, não era uma pequena semente, 5 pães e 2 peixes. Não é? Qualquer um de nós ia olhar para aquilo e diria como aos discípulos: como é que eu posso alimentar esta multidão? Como nós muitas vezes olhamos para esse pequeno grão de semente, para essa pequena bênção que está colocada nas nossas mãos e dizemos: mas isto não chega, isto não serve, e às vezes até isto não presta. E é a dádiva de Deus ali. É a dádiva de Deus ali. E os discípulos disseram: como é que nós vamos poder alimentar aqueles homens? Onde é que nós vamos buscar agora, numa hora destas, e com tão pouco dinheiro, não é? Onde é que nós vamos buscar como alimentar esta multidão? Jesus disse: mandai-os sentar. O que é que tendes? E repara, Jesus pegou naquilo que eles tinham. Esse é o segredo da prosperidade. Esse é o segredo. Esse é como Deus opera. Tenho falado isso muitas vezes. É a forma que eu tenho visto Deus operar através do dizimista. Não é pelo que entra, pela grande quantidade do que entra. É pela pouca quantidade do que sai. O carro não avaria, o frigorífico não avaria, o telhado de casa não cai, não deixa entrar a água, a roupa não se gasta, os sapatos não se gastam. É por aí, esse é o segredo. Jesus pegou naqueles 5 pães e 2 peixes e abençoou-os de uma tal maneira que deu de comer a toda aquela multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou para os discípulos levarem para casa. Esse é o segredo de Deus. Repreendendo o devorador para que ele não venha e coma a semente ou mate a seiva. É um segredo. É um mistério. Mas é por aí que Deus tem feito. Está a ver? Se não está de acordo com os motivos e objetivos não estão de acordo com a palavra de Deus, deixe ficar quieto. Mas se está, se alinha com a palavra de Deus, fique firme nisso. Então, vendo tudo tão vindicado, porque é que as pessoas não aceitam? O que é que está errado? A resposta é: porque as pessoas não creem. Não creem que aquilo que lhes é enviado provém de Deus. Ninguém é condenado porque bebe. Ninguém é condenado porque fuma. Ninguém é condenado porque mente ou por o que quer que seja. Isso não condena. É porque não crê. Se cresce, não faria tal coisa. Se cresce, não faria tal coisa, porque um verdadeiro crente não faz isso. Mas o pecado jaz a cada porta. E o mesmo efeito que produziu em Caim vai produzir o mesmo efeito hoje. Repare, a incredulidade fez Caim ser voluntariamente desobediente a Deus. Ele não foi desobediente sem querer. Não, ele viu que Deus vindicou Abel. E ele se recusou a fazer como Abel. Não vou degolar cordeiro nenhum, derramar sangue nenhum no altar. Não, essa não é, eu não creio nessa mensagem. Não, eu vou trazer o melhor que eu posso fazer, o melhor dos frutos da terra, o melhor das minhas capacidades, eu sou o maior, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais bonito, eu sou o mais, ou seja, torcicolo, sempre a olhar para o próprio umbigo, certo? Sai aí fora, fale com alguém e vai ver que ou todos os outros estão errados e ele está certo, ou não é o mais atacado, o mais prejudicado, contra quem todo mundo está. Parece que todo mundo está a olhar para certas pessoas. Não existe mais ninguém.
São os maiores coitadinhos que se pode encontrar. Ou então, pelo contrário, são os maiores orgulhosos. E não se vergam nem ao próprio Deus. Entende? É o que se encontra aí. Né? É o que se encontra. Exatamente por causa dessa natureza. O coração está de tal forma endurecido pela incredulidade, pelo desamor. O coração está de tal forma endurecido que as pessoas não se sujeitam a nada nem a ninguém. O pecado, por isso, jaz a cada porta e produz o mesmo efeito e fará hoje o mesmo a cada pessoa da mesma forma. Depois que ele viu a mensagem de Abel tão vindicada por Deus, que era a verdade, recusou-se a fazer da mesma maneira. Nós temos estado a acompanhar com a mensagem o poder de transformação. Agora, pense, o pecado jaz à porta, a incredulidade jaz. Então ele tornou-se voluntariamente desobediente. E quando sabemos fazer o bem e não o fazemos, a Bíblia diz que cometemos pecado. Se sabe o que é certo e não o faz, está a ver? Então, ele tornou-se, a respeito de Caim, não é? É o tipo, voluntariamente desobediente, depois que a palavra tinha sido vindicada. Então, ele cruzou a linha de separação. Então, ele foi desapossado do Éden. Ele deixou de ter direito sequer a estar lá. Certo? Quando ele cruzou essa linha. Há uma linha que você só chega até esse ponto. E se avançar, não importa o quanto seja para o outro lado, você está fora. Você sabe disso, não sabe? Há uma linha. Se não crê nisto, leia, eu quero ler convosco, Hebreus 10, 26. Essa é a escritura a que me estava a referir, veja. Hebreus 10, 26, eu queria que abrissem comigo para ficarmos com essa noção do que é que está hoje a acontecer e que não pode acontecer de forma alguma nas nossas vidas. Amém? Porque se pecarmos, Hebreus 10, 26, fica lá para o fim, adianta um pouquinho de onde estivemos a ler. Se pecarmos, veja, se pecarmos voluntariamente, agora veja bem, não é se pecarmos apenas, mas é se pecarmos voluntariamente, ou seja, sabendo, tendo a noção, tendo a revelação. O pecado também é uma revelação. Alô? Estamos juntos, igreja? O pecado é também uma revelação. Não é? Reparem, a criança, você pode deixar uma criança pequenina aí nua pela rua, ela não se vai preocupar com isso. Ela não tem a noção disso, não é? Agora, se fizer isso, se um adulto fizer isso, as autoridades vão em cima, as pessoas vão olhar, vão dizer que aquela pessoa está mal, não está nas suas perfeitas faculdades, capacidades, porque nenhum adulto com a noção do pecado, não é, se apresentará dessa forma. Não é? Portanto, o que a Bíblia está a dizer é o seguinte: se pecarmos voluntariamente, ou seja, sabendo que é pecado, mas continuando em frente, depois de termos conhecido, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, tornamos o quê? Tornamos o Calvário como sem significado para nós. É mais uma semente que a ave veio e comeu. É mais uma semente, é mais uma dádiva de Deus. É mais uma oferta, é mais uma bênção que é desvalorizada, é colocada sem significado.
Repare, a Bíblia está a dizer, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse é o Novo Testamento. Pode cruzar-se a linha como Israel fez na travessia do deserto. Depois de ouvirem a mensagem de Moisés e terem visto Deus a vindicá-la, deram ouvidos a Balaão, o falso profeta. E o que é que ele lhes veio dizer? Exatamente o contrário de que Moisés tinha dito. Moisés tinha dito, casem-se na vossa linhagem, na vossa tribo, no meio do seu povo, do vosso povo. Nós somos o povo de Deus. Os que estão fora não têm nada a ver connosco. Balaão vem e diz, não, nós somos todos irmãos. Tanto faz ir a ouvir Moisés, como ir a ouvir Balaque, como ir a ouvir-me a mim. Todos falamos de Deus, Deus é um, é o mesmo Deus em todo lugar. Para Deus não era. Deus não estava com Balaque, Deus não estava com Balaão, Deus estava com Moisés. A mensagem da hora era Moisés. Deus falava com Moisés. Ele foi muito claro, com Arão e com Miriam. Se há entre vós alguém espiritual, eu falo com ele através de sonhos, de visões, não tem problema nenhum. Agora, com Moisés, eu falo face a face. E Miriam ficou com lepra, né? Por causa disso. E foi Moisés apelando à misericórdia. Arão, o próprio Arão, disse para Moisés, olha, vai lá, fala com Deus, ou então Miriam vai embora. E a lepra, na Bíblia, é um símbolo de quê? Do pecado. E o pecado é o quê? Incredulidade. A própria Miriam, que dançou no Espírito, que viu Deus, que sentiu o Espírito de Deus, em algumas ocasiões achava que Moisés era apenas o irmão dela. Não mais do que isso. E Deus condenou isso. Está a ver? Deus condenou isso. Depois que eles viram e ouviram a mensagem de Moisés e Deus a vindicá-la, deram ouvidos a um falso profeta, que lhes disse que eram todos iguais, que se podiam casar uns com os outros, etc, etc, etc. Paulo disse que se alguém vier e vos pregar outro evangelho para além daquele que temos pregado, seja anátema. Seja anátema. O que é que nesta grande era científica as pessoas estão então a fazer? Estão a exaltar a palavra de Deus? Ou estão a exaltar-se a si mesmas? Não é? Ouça, nós hoje já ouvimos as pessoas na rua a dizer que não tem tal coisa como Deus. Outras a dizer que não vão pedir nada a Deus, que Deus não tem nada para elas. Repara onde é que estamos. E muitas delas, logo a seguir, vão por aí adiante, como eu me tenho cruzado nos últimos domingos, não é? Pagando promessas, palmilhando. Repare, não têm tempo para vir à igreja, não têm disponibilidade para vir à igreja, não têm tempo para orar, mas têm tempo, numa semana é a festa do São Bento das Peras, na semana seguinte é a Santa Maria Adelaide, a seguir é a Santa Rita, a seguir é São Judas Tadeu, a seguir é o São Miguel o Anjo, cruzeiros, novenas, por aí adiante. Trabalham toda a semana, não têm tempo para nada, mas chega àquele dia, há um espírito esfomeado que quer ser sustentado. Chega lá e vê-os, encontra-os nos cruzeiros, não é? A colocar as suas velas, a adorar o quê? Espíritos diabólicos. Espíritos diabólicos. Repare. Este é o Novo Testamento. E nesta grande era científica, o programa do conhecimento tem causado que sejam cientificamente ignorantes da palavra de Deus. Você acha que não pode ser? Lembre-se, no dia em que Jesus veio, aqueles homens conheciam a palavra de Deus apenas na letra. Certo? Apenas na letra. Porém, eram completamente ignorantes acerca de quem Jesus era
e vieram fazer exatamente aquilo que estava determinado por Deus para ser feito. Porque ele disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Amém? Não me acrediteis. Eles necessitavam da palavra de Deus para lhes mostrar a verdade, como a Bíblia diz em Apocalipse 3,18: tomai colírio de mim para os vossos olhos. Certo? Agora, o que é esse colírio? O colírio é a palavra de Deus. A cura dos olhos que o traz das coisas naturais do mundo, de uma visão mundana das coisas, dos acontecimentos, do dia a dia da vida, e o transforma pelo poder de Deus e o traz à presença de Deus. Amém? Então você vê, você diz: eu fui cego, mas já vejo, perdido, mas ele achou-me. Veja, seria diferente. Esse é o chamado da igreja hoje. É: aconselho-te que de mim venhas comprar colírio para os teus olhos, para que possas ser ungido com o meu colírio, e então verás. Amém? Lembre-se, a palavra de Deus é o Espírito de Deus. E a palavra de Deus vem ao profeta de Deus. E a palavra é para transformar o crente do que são as coisas do mundo, para trazer o crente para a imagem de filhos e filhas de Deus. Amém? Essa é a mensagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Segunda Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Agora veja o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Veja a profundidade da promessa de Deus para o cristão, que se rende a Deus, não é? Que se rende a Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tem uma roupagem nova. As coisas velhas, o velho homem passou, a vida velha passou, a natureza velha foi aniquilada, foi subjugada. Tudo agora é novo. E tudo isso, repare, olhe a semente, tudo isso provém de Deus. Deus faz essa obra, se ela for valorizada. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Ou seja, um dia, quando o mundo estava novamente em trevas e caos, o Espírito de Deus moveu-se na semente predestinada e ela foi transformada. Um profeta pôs-se de pé e disse: um menino nos nasceu,
Um filho se nos deu. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Amém? Uma semente predestinada, produzindo Emanuel, o qual traduzido era Deus conosco. Ou seja, eles tiveram um profeta que lhes disse que viria um tempo em que o próprio Deus em carne não era Deus em nós, era Deus conosco. E por isso o profeta disse, ele será chamado Emanuel. Eles conheciam a língua. Eles sabiam que traduzido era Deus conosco. Eles sabiam que o próprio Deus estaria ali com eles, no meio deles. Não era neles, era com eles. Mesmo assim, quando isso aconteceu, eles não creram. Satanás tentou pulverizar essa semente, não é? Na tentação à saída do deserto, como ele fez com Eva. Mas ele era a palavra. E Satanás não conseguiu lançar a incredulidade sobre ele. Porquê? Porque ele era a palavra. Se a palavra hoje está em si, onde é que está o poder de Satanás? Onde é que está? Esbarra no mesmo escudo, esbarra na mesma defesa, certo? Esbarra como esbarrou naquela altura. O poder transformador de Deus, que nos tirou do caos, das coisas do mundo, transformou-nos agora em filhos e filhas de Deus. É essa a nova roupagem. É isso que faz de nós novas criaturas. Não é? Hoje o mundo não tem nada de apetecível para um filho ou uma filha de Deus. Hoje o mundo não tem nem sequer a sua chancela no filho ou na filha de Deus. Ele sabe quem ele é. Ela sabe quem ela é. Ela sabe a quem pertence. Ela sabe onde está escudada. Ele sabe qual é a sua defesa. Não é? Amém? E nem a morte nos poderá reter, pois seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E eu quero encerrar agora apenas com este pensamento. Na mesma mensagem, o poder de transformação. O que quer que Cristo tenha sido, eu sou. O que Ele é, eu sou. Se ele é considerado um fanático, assim eu devo ser. Se ele foi um Belzebu, pelas obras do seu espírito, eu também sou. O que quer que ele tenha sido, eu sou. O que quer que ele tenha sido, você é. Nós devemos ser os criadores da sua imortalidade, da sua liberdade ou sua fama, sua glória ou sua vergonha. Nós devemos ser isso. Nós devemos ser a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Eu vivi com Ele na terra quando Ele viveu. Eu morri com Ele quando Ele morreu. Eu ressuscitei com Ele quando Ele ressuscitou. Eu estou reunido e assentado com Ele agora nos lugares celestiais, porque eu sou parte dEle. Quantos de nós aqui são parte dele? Há um corpo de Jesus Cristo. Há um corpo de crentes. Né? E esse corpo é hoje a manifestação visível do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Como é possível isso? Como é que ele podia dizer tal coisa? Não é? Agora, isso para nós é claro hoje, não é? Vós vivereis porque eu vivo. Não é? Nós somos a evidência da ressurreição de Cristo, porque a vida que estava nele, hoje está em nós, pelo batismo do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu estou reunido e estou assentado com ele agora nos lugares celestiais, porque eu sou parte dele. O que quer que ele seja, aí estou. Onde o meu cérebro está, aí estarei também. Amém? Tornando cada um de nós uma nova criatura. Tornando a nossa vida uma novidade de vida. Revestindo-nos agora
de capacidades e aptidões que eram desconhecidas para nós mesmos. Não é? Hoje somos capazes de fazer e de pensar e de crer em coisas que nunca nos passou pela cabeça. Mas nós temos visto, eu tenho visto, que uma simples oração tem sido suficiente para mudar qualquer situação. E isso é o quê? É a evidência da presença do Espírito de Deus em nós. Tudo quanto pedirdes em meu nome, com fé, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Se vós permanecerdes em mim, repare, continuamos sempre à volta de um mesmo conceito, de um mesmo entendimento. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo. Nós temos muito medo dessa palavra tudo. E colocamos limites a Deus. Eu não vou pedir isso a Deus, eu vou pedir só assim. Não, mas o que Jesus disse foi que se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque nessa evidência, essa evidência será a evidência da glória do próprio Deus. Amém? Vamos orar. Inclinemo-nos agora em oração. Bondoso Deus e Pai, é nosso propósito nesta hora, Senhor, agradecer pela Tua bondade, pela Tua graça, pela mensagem desta manhã, pelo Teu Espírito Santo no nosso meio. E, Senhor, confiamos que essa presença irá agora também tocar os nossos corações, cada coração, numa evidência e numa vindicação de que tudo aquilo que foi falado é a verdade. Senhor, certamente há um propósito, havia um propósito pelo qual nos chamaste aqui. E esse propósito seria não apenas um propósito pessoal, mas a Tua palavra nos tem ensinado que no Teu coração, no próprio coração de Deus, há um propósito para nos trazer aqui. Senhor, ajuda-nos a crer, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a entender esse propósito, para que isso ajude a nossa fé quando formos orar, quando tivermos uma necessidade, quando estivermos confrontados com alguma dificuldade ou algum problema, que isso ajude a nossa oração, que isso ajude o nosso coração a crer que não estamos desamparados, não fomos deixados ao acaso, não temos andado aqui a brincar às igrejas ou a satisfazer qualquer espírito religioso, não somos uma denominação ou uma organização, mas quando nos reunimos aqui, fazemo-lo porque Tu mesmo estás aqui e te reúnes aqui conosco. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer por cada um e queremos nesta hora, Pai, e de acordo com aquilo que ouvimos que aconteceu nesta alvorada, nós queremos orar especialmente pelo irmão, pela irmã que está ao nosso lado. Pedindo, Pai, que tenhas misericórdia desse irmão, dessa irmã, dessa família, Senhor, que nos visitou, que nos está a visitar nesta manhã, dessa criança, Pai, que de tenra idade provou do Teu Espírito, esteve debaixo da unção e, Senhor, algo falou dentro dele. Senhor, que não tenha sido em vão essa presença, mas, Senhor, que tenha sido um chamado, que tenha sido, Pai, um alerta, uma chamada de atenção, para que possamos, Senhor, concentrar os nossos olhos,
o propósito do nosso coração, os nossos anseios, a nossa meditação, a nossa oração, concentrá-la em Ti. Crendo, Senhor, que Tu possas ver essa fé no coração do meu irmão, da minha irmã que está ao lado, que Tu possas ver essa fé que crê que Tu és Deus, porque Tu és poderoso e mais do que capaz de cumprir tudo aquilo que Tu tens prometido. Ajuda-nos a crer, Senhor. Abençoa a nossa fé. Senhor, toma em Tuas mãos cada pedido de oração que nesta manhã foi trazido ao altar, cada pedido de oração, Senhor, que o meu irmão, a minha irmã, aqui ao meu lado, na minha frente, atrás de mim, está a dedicar a Ti, está a clamar a Ti. Senhor, creio que ele ou ela estarão igualmente em oração em meu favor. Senhor, é a Tua igreja, é o Teu corpo, em conjunto com aqueles, Senhor, que ao redor do mundo, especialmente na língua portuguesa, receberão esta gravação, assistirão a ela e que eles possam igualmente usufruir da bênção da Tua palavra, da unção do Teu Espírito que nesta manhã falou aqui aos nossos corações. Pai, se há alguma enfermidade, se há alguma necessidade, se há alguma premência, alguma expectativa, algum anseio, Senhor, ajuda esses corações. Senhor, alimenta essas almas, aquieta essas almas. Senhor, não deixes que o devorador ataque essa seiva. Tira essa vida, tira essa alegria, tira essa paz. Coma essa semente. Ela não foi enviada para ser comida pela ave. Ela foi enviada para prosperar e dar fruto. Porque dentro dela está uma vida enviada por Ti. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, Pai. Clamamos em favor de cada um daqueles que está aqui e da Tua noiva ao redor do mundo. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a acrescentar a revelação sobre revelação acerca da Tua vontade, do Teu plano estabelecido para nós. Senhor, ajuda-nos, abençoa cada lar, cada família representado aqui nesta manhã. Senhor, que não seja em vão, porque não vimos aqui em vão. Convém que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele tem um galardão para todos os que o procuram. Por isso viemos aqui, por isso estamos aqui. Pai, qualquer enfermidade tenha caído agora. Qualquer problema espiritual, sentimental, financeiro, seja de que natureza for, Pai, tenha sido derrotado agora. Que o inimigo tenha sido humilhado agora. Porque o Teu Espírito Santo tem produzido a vitória, porque o Teu Espírito Santo foi quem falou essa vitória, através da palavra da verdade. Senhor, entregamo-nos em Tuas mãos. Zela por nós. Zela pelos santos ao redor do mundo. Abençoa a cada um. Lembra-te da Tua igreja noiva, Senhor. Vai ao encontro dela, Tu a conheces, Tu a tens identificada, Senhor. E aqueles, Senhor, que nesta manhã são essa igreja, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo opera no meio dos redimidos. E eles sabem quem eles são. Eles já se têm identificado a si mesmos. O Teu Espírito Santo tem falado aos seus corações quem eles são. Eles são os redimidos do Senhor. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas. E, Senhor, que nenhuma semente seja desperdiçada. Que nenhuma ave tenha, desde agora, autoridade. Eles estão identificados. O plano está identificado. E o profeta de Deus disse que quando Satanás é identificado, ele foge. Ele só opera às escondidas, em oculto, enquanto não é identificado. Sendo identificado, ele foge.
Senhor, ele foi identificado esta manhã, as suas artimanhas, as suas táticas foram uma vez mais expostas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que isso tenha sido claro para cada coração, para cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, guia os nossos passos em cada dia da semana que agora começa. Temos projetos, temos planos, temos obrigações, temos coisas para fazer, temos lugares aonde ir. Senhor, envia na frente o Teu anjo. E livra-nos, Senhor, de toda a cilada e de toda a armadilha. E, Senhor, de acordo com a Tua palavra, faz com que todas as coisas operem para o nosso bem, porque assim está escrito, para o bem daqueles que Te amam. Senhor, que as nossas vidas sejam preservadas e defendidas por Ti. Em Ti confiamos, entregamo-nos em Tuas mãos, pois pedimos todas estas coisas em nome de Jesus Cristo. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela mensagem nesta manhã, por cada um daqueles que teve a coragem de deixar esse cosmos atrativo do mundo exterior e correu para debaixo do Teu aprisco, da Tua proteção, para a Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, em espírito e em verdade. Senhor Deus, recebe todo o louvor e toda a glória, pois pedimos em nome do Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, voltem os músicos.